Olá, alunos do Colégio CAF Macaé, do nono ano do ensino médio, e também a todos os inscritos do canal Pedro Sani. Mais uma videoaula de Química. Nesta videoaula, nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para a prova para os alunos do nono ano. Então, se você tem dúvidas em alguns assuntos, dentre eles, processos de separação de misturas, modelos atômicos e estrutura atômica básica, determinação de próton, elétron, nêutron, semelhança atômica, eu convido a você a estar nesse vídeo conosco aprendendo mais química. Você que é aluno CAF, pegue sua lista de exercícios agora, eu vou estar projetando ela aqui no computador para que a gente possa estar começando a resolução das questões. Então, aí nós temos a revisão para a prova. Vamos lá para a nossa primeira questão. Um parêntese para essa primeira questão aí é que os alunos receberam material em preto e branco, né? Então agora eles vão ter aí a oportunidade de perceber quando que eu tenho uma esfera com uma coloração vermelha, verde e azul, como é a primeira questão. E eu vou estar lendo o enunciado que diz o seguinte: os itens a seguir são relativos a este esquema, em que estão representados cinco sistemas, um, 2, 3, 4 e 5, de 1 a 5, formadas por moléculas constituídas de três tipos de átomos, A, B e C, representados aí pela esfera vermelha, verde e azul. Indique quantas substâncias simples e quantas compostas há em cada sistema. Então, a gente tem que lembrar que substâncias que são classificadas como simples são aquelas que apresentam apenas um elemento. O elemento aí é como se fosse a esfera, correto? Nesse caso. E quando eu tenho uma substância que é classificada como composta, é aquela que apresenta dois ou mais elementos. Aí, no caso, eu vou ter que ter esferas diferentes, tá? Posto isso, vamos começar aí a nossa resolução. Então, perceba que no primeiro sistema eu tenho moléculas com esferas o quê? Esferas diferentes. Então, aqui eu tenho uma substância composta que se repete o tempo todo. Perceba que essa substância é igual a essa, que é igual a esta, que é igual a esta. Se ele tivesse perguntado qual o número de moléculas, aí você colocaria 4. Mas como ele quer o número de substâncias simples e compostas, eu tenho a mesma substância composta repetindo várias vezes. Então, no sistema 1 aqui, eu tenho uma substância composta. Composta. No sistema 2 aí, o que que eu tenho? Eu tenho, certo? Moléculas, certo? Que são grupos de átomos aí, formadas por átomos do mesmo elemento e também estão se repetindo. Só que agora, quando eu tenho átomos do mesmo elemento, vai cair nesse caso aqui, né? Apenas um elemento. Então aqui eu vou ter também apenas uma substância simples. Vamos para o sistema 3 agora. No sistema 3, eu tenho esta substância, que é formada por mais de um elemento, ou seja, ela é composta, e essa também substância, que é formada por mais de um elemento, ela é composta. Essas duas são iguais. Então, tem uma substância composta a princípio. Agora, de azul aqui, eu vou marcar outra substância composta. Ó. Esta substância também é igual a esta substância. Então, tenho duas substâncias compostas. E se a gente for continuar aqui, ó, eu tenho mais essa outra molécula aqui. Só que as duas esferas são formadas por elementos o quê? Iguais. Então, eu tenho uma substância simples. Então, compostas, eu tenho essa que eu circulei de vermelho e essa que eu circulei de azul. Então, vou ter duas substâncias compostas
E essa daqui que eu circulei de roxo seria uma substância simples, porque ela se repete 2 vezes aí, como a gente está vendo. Agora nós vamos para o quarto sistema. O quarto sistema, o que que eu tenho aí? Eu tenho esta molécula, que é uma substância simples, igual a esta outra molécula, que também é uma substância o quê? Simples. Vamos ver mais o que que eu tenho aí. Eu tenho esta molécula aqui, ó, em azul, que é uma substância simples, porque as duas esferas são iguais, igual a esta outra molécula, que também é outra substância simples, duas esferas iguais. E aqui eu tenho também outra substância simples, porque as esferas são iguais, e aqui também outra substância simples, porque as esferas são iguais. Então, todas as substâncias são formadas pela mesma esfera conectadinha uma na outra. Então, aqui eu vou ter o quê? Três substâncias simples. E aí eu tenho aqui o meu quinto sistema. Então, meu quinto sistema eu tenho essa molécula representada pelas esferas em verde, igual a essa outra molécula representada pelas esferas em verde. Só que essas moléculas são formadas pelo mesmo elemento. Então, isso daí seria uma substância simples. E as que eu estou destacando aqui em azul é esta molécula, que é formada por dois elementos diferentes, com esta molécula, que também é formada por dois elementos diferentes. Então, essa seria uma substância composta. Então, nesse caso aí, o que que eu tenho? Eu vou ter uma substância simples, que seria aqui o marquei de vermelho aí no sistema 5, e eu também vou ter uma substância composta. Tá bom? Então, resolvemos aí a nossa primeira questão. Vamos para a próxima questão, que é a segunda questão, que diz o seguinte aí: o permanganato KMnO4 é usado para tratar algumas enfermidades parasitárias dos pés e como antídoto em casos de envenenamento por fósforo, P4. O KMnO4 sólido é um forte agente oxidante e deve ser mantido longe da glicerina, o C3H8O6, e etanol, C2H6O, e outras substâncias orgânicas, além do ácido sulfúrico, H2SO4, sobre risco de reação explosiva. A mistura de permanganato sólido com ácido clorídrico concentrado produz o perigoso gás cloro, Cl2. Agrupe as substâncias citadas em simples ou compostas. Então, aqui, as substâncias simples, nós vimos que são aquelas formadas apenas por um elemento. Deixa eu botar aqui, senão o espaço vai ficar muito. O comentário dessa questão aí que vai ser aqui, ó. Se eu tiver uma substância simples, eu tenho apenas um elemento. Como que eu vou identificar o elemento quando eu não tenho esse modelo de esferas, professor? Você vai identificar o elemento quando você não tem esse modelo de esferas por cada letra maiúscula. Cada letra maiúscula é um elemento. Lembrando que há elementos que têm duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. E se só tiver uma letra, é a única maiúscula. Cada letra maiúscula, perfeito. E quando eu tenho uma substância que é classificada como composta, essa sim vai ter o quê? Duas, dois ou mais elementos, ou seja, duas ou mais letras maiúsculas. Show? Então vamos lá.
A primeira substância aqui, ó, KMnO4, ela é uma substância que é formada por mais de um elemento, então ela é composta. Como ele quer agrupar, eu vou agrupar aqui primeiro as compostas e depois as simples. Então a primeira composta aí vai ser o KMnO4. A segunda composta que a gente vai ter aí, ó, vai ser a glicerina, o C3H8O6. A terceira substância vai ser o etanol, ó, C2H6O. E aí nós vamos agora ver quais são as simples, formar o grupinho das simples, que são aquelas formadas apenas por um elemento, apenas uma letra maiúscula. Aí as simples nós vamos ter o P4 aqui, ó, que é o fósforo, e o Cl2, ok? O gás cloro aqui, ó. Só um parêntese nessa questão, tá? Aqui ele citou uma outra substância, que é o ácido clorídrico, só que eu não dei a fórmula química, tá? Seria HCl, e essa seria o quê? Composta, tá? Porque tem hidrogênio aí e o cloro. Mas ali o que está em vermelho seria a resposta, uma vez que eu não dei a fórmula química do ácido clorídrico. Tudo bem? Vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: observe as duas colunas abaixo. Qual das sequências traz a relação correta entre o nome dos cientistas e os modelos atômicos? Então, vamos tentar lembrar aí o que é cada um desses modelos. O primeiro modelo de Dalton seria aquela esfera maciça, né? Conhecido também como que bola de bilhar. Modelo bola de bilhar. E esse modelo bola de bilhar seria átomos esféricos, maciços e indivisíveis. Então, aqui no B seria o 1. Deixa eu botar aqui, 1B. Depois eu tenho o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford é conhecido como modelo planetário. E aí o modelo planetário seria o quê? A descoberta do núcleo e o seu tamanho relativo. Lembra que a gente incidiu lá com partículas alfa, e o que aconteceu aí? Quando incidimos com partícula alfa, nós percebemos que o núcleo era muito pequeno, porque a maioria das partículas alfa passavam direto, certo? E isso evidenciava que o núcleo era muito pequeno. E existia uma região chamada núcleo, que também tinha carga positiva, como a partícula alfa. Vamos para o roxinho aqui. Modelo de Niels Bohr. Esse modelo está associado ao quê? À energia quantizada. Esse modelo da energia quantizada está associado ao quê? Aquele fenômeno de ganhar ou perder elétrons. Os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas, que são chamadas de camadas eletrônicas, tá? Que nós vamos perceber mais para frente, que cada camada possui aí uma quantidade máxima de elétrons. Então, o 3 estaria aqui. E o modelo de Thomson, correto? É um modelo que nós conhecemos como pudim com passas. E aí, qual é o modelo pudim com passas? Modelo semelhante ao pudim com passas, está aqui, olha, onde eu tenho cargas positivas e negativas em igual número. Então, aqui seria 2A, 1B, 4C. Então, aqui o 4, esqueci de colocar aqui, é um 4, tá? Nesse. 4C e, por final, 3D. Então, seria aqui letra C de casa. Relacionar o nome dos modelos, o nome dos cientistas
com a descrição de cada modelo, e aí eu coloquei aí o nome vulgar de cada modelo, por assim dizer, para que você consiga relembrar das características dele. Bom, vamos para a questão 4, que diz o seguinte aí. Então, lembrando que os alunos não podem estudar, em relação à questão 4, os processos de separação de misturas apenas que são citados, é para estudar todos. O modelo da questão 4 está dizendo que eu vou descrever um processo e você vai ter que identificar esse processo pela descrição. Já a questão 5, eu vou dar os componentes da mistura e você vai ter que identificar qual é o melhor processo para separar. Então, tem dois modelos diferentes de processo de separação de misturas. Vamos a 4, onde eu descrevo o processo e você identifica ele pela descrição. A seguir são indicados alguns procedimentos cotidianos. Uma dona de casa preparando um café. E aí, gente, quando eu tenho uma dona de casa preparando um café, ela vai coar o café, vai usar um filtro para coar, né? Então, esse primeiro processo aqui vai ser a filtração. Aqui também acontece um outro processo chamado de extração, mas vocês vão estudar esse processo apenas na segunda série do ensino médio, melhor, na primeira série. Vamos lá para o próximo processo: separação de ovos bons e ovos ruins, colocando-os em uma panela de água. Quando eu coloco ovos bons e ruins numa panela de água, o que acontece? O ovo que está podre, que está estragado, ele começou a sofrer decomposição. E nisso que ele sofreu decomposição, formou gás dentro dele. E esse gás diminui a densidade desse ovo. Então, o ovo ruim, ele vai flutuar, ao passo que o ovo bom, ele vai afundar. Então, o nome desse processo aqui vai ser chamado de flotação. A adição de um líquido, certo? De densidade intermediária, que não dissolve nenhum dos dois sólidos, nem ovo bom, nem ovo ruim, fazendo um afundar e outro o quê? Flutuar. Então, aqui flotação. Então, o ovo bom afunda e o ovo ruim flutua por causa do gás formado da decomposição lá da gema da clara. Vamos para o próximo processo que diz o seguinte aí: utilização de um ímã para separar moedas de níquel que estão misturadas com clipes de alumínio. O ímã, certo? Ele não consegue pegar e atrair quaisquer metais. Um ímã, ele só atrai 3 metais. Quais são os metais que são atraídos por um ímã? O ferro, o cobalto e o níquel. Esse processo que eu utilizo um ímã para isso, vai ser o nosso processo 3, que vai ser chamado de separação magnética ou imantação. Um pique no pique. Vamos agora continuarmos com a nossa questão 5. Vamos lá, a questão 5 diz o seguinte: observe o processo de separação de 3 componentes de uma mistura heterogênea, em que temos óleo de soja, sal totalmente dissolvido na água. Estudando o esquema abaixo dos processos utilizados, que opção corresponde às etapas 1 e 2, respectivamente, e aos nomes dos materiais dos números 3 e 4. Então, no processo 1 aqui, ó, óleo, água e sal de cozinha dissolvido, eu vou ter uma mistura o quê? Uma mistura heterogênea, onde vou ter 2 líquidos, líquido, líquido. Quando eu tenho uma mistura heterogênea formada por 2 líquidos, só tem um processo possível. E aí o meu processo 1 aqui vai ser a decantação.
Ok? Bom, aí eu já tenho o processo um. Agora eu tenho aqui o que é água e sal. Água e sal é uma mistura homogênea, certo? Então, se água e sal é uma mistura homogênea, toda mistura homogênea ela é chamada de solução. Então, ó, mistura homogênea. Toda mistura homogênea ela é chamada de solução. Acabou? Não. Agora vamos identificar o processo de separação classificando essa mistura. Essa mistura homogênea, ela é formada por um sólido, que no caso aqui é o sal, e por um líquido, que é a água. Quando eu tenho uma mistura homogênea formada por um sólido e por um líquido, eu tenho 2 processos possíveis, tá? O primeiro processo aqui, ó, que a gente poderia citar, do processo 2 poderia ser a evaporação, se eu não quero recuperar o sal. Ou se eu quero recuperar o sal e a água, desculpa, se eu não quero recuperar a água, né, aí a água vai se dispersar para a atmosfera. Agora, se eu quiser recuperar tanto a água quanto o sal, aí eu vou utilizar o que nós chamamos de destilação. Nessa destilação aqui, com uma mistura homogênea formada por um sólido e por um líquido, a destilação vai ser simples. Se eu tiver uma mistura homogênea formada por 2 líquidos, aí a destilação é fracionada. Então esse seria o processo 2 aí. E agora nós temos o nosso último processo aí, a nossa última coisa que a gente tem que verificar, que é o 4, a água. O que que a água vai ser aí? A água vai ser resíduo, destilado, resíduo, substância pura simples. A água é que passou pelo processo de destilação, evaporou e condensou. Então a água vai ser chamada de destilado. Daí o nome água destilada, água pura. Então a alternativa que tem aí, isso tudo, a gente vai perceber que é, primeiro, decantação, segundo, destilação. Desculpa, primeiro decantação, o segundo é mistura homogênea ou solução. Então, decantação, mistura homogênea ou solução vai ser o segundo. Segundo, Pedro, desculpa, Pedro, gente. Primeiro, decantação. O segundo é o processo, destilação, tá correto? O terceiro é o nome dessa mistura de água e sal, homogênea ou solução. Ó, então, perceba aqui, ó, decantação, destilação. Agora, a mistura aqui de água e sal é homogênea, que também é chamada de solução. E aqui, aquilo que sofreu a destilação vai ser chamado de destilado, que foi produzido após a destilação. Por isso, o nosso gabarito aqui é letra C de casa, ok? Vamos para a próxima, então, que é a questão 6, que diz o seguinte: o desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos dos elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Identifique entre as alternativas abaixo aquele que indica o átomo de um determinado elemento, aquela que indica, identifica o átomo de um determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros. O que identifica, o que dá a identidade de um átomo, então, a identidade de um átomo é dada pelo número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Então, o que vai dizer que um elemento químico tem o símbolo C, que é o símbolo do carbono, é esse átomo ter 6 de número atômico ou 6 prótons. Então, lembrando que o número atômico é representado pela letra Z e o número de prótons é representado pela letra P. É a única partícula subatômica que não vai mudar, porque se ela mudar, aí eu mudo o símbolo do elemento. Ou seja, um átomo ele pode ganhar ou perder elétron e continuar sendo aquele elemento. Ele pode aumentar ou diminuir de massa e continuar sendo daquele elemento, mas o número atômico ele não muda,
Se ele mudar, não é o elemento químico, já vai ser outro. Então, aqui, número atômico seria a nossa letra C de casa. Para deixar bem claro isso, o seguinte: imagina que eu tenho o alumínio aqui, ó. O alumínio tem número atômico 13 e massa 27. Imagina que eu tenho um outro alumínio aqui, ó. Número atômico 13, massa 27, e aqui ele perdeu 3 elétrons, ó, mais 3. Ele perdeu carga, o quê? Negativa, por isso que ele ficou positivo. E eu ainda posso ter o alumínio, que possui massa 28, mas ele continua com o mesmo número atômico, 13. Então perceba que aqui eu tenho a mesma quantidade de quê? De prótons e elétrons, ó, 13. Quantidade de elétrons também vai ser o quê? 13. O nêutron vai ser o quê? A massa menos o número atômico, 27 menos 13. Então, nêutron aqui vai ser igual a 14. Aqui, o próton, ele continua com 13, ó. Elétron vai ser o quê? 13 menos 3, porque quando é positivo quer dizer que ele perdeu o elétron, por isso que ele está com excesso de carga positiva. Ó, eu tenho 13 prótons que são positivos e eu tenho 10 elétrons que são negativos. Então, ele está com excesso de 3 cargas positivas. E o nêutron dele, ó, permaneceu a mesma coisa nesse caso, 27 menos 13. Então, nêutron aqui, 14. Aqui, ó, continuo tendo o quê? 13 prótons, olha só. Elétrons, vai ter a mesma coisa que o primeiro, 13 elétrons. E a gente vai perceber o quê? Que os nêutrons aqui vão ser igual a 28 menos 13. Então, o nêutron aqui vai ser igual a 15. O que identificou o elemento alumínio, perceba que ele está variando várias partículas, a única que não varia é o número de prótons, ó, o mesmo elemento com variedades diferentes das outras partículas. Percebam que o alumínio, ele continua sendo alumínio porque ele tem 13 prótons. Agora, o elétron do primeiro aqui, ó, era 13, aí do segundo elétron ficou sendo quanto, ó? 10, e no terceiro nêutron, que era 14 do primeiro e do segundo, agora no terceiro está com 15. Então, o que identifica um elemento, o que dá a identidade, é o número de prótons, porque esse é invariável. Se eu mudar esse número de prótons, eu mudo o símbolo, ok? Então vamos para a próxima aí, questão 7, que diz o seguinte: 5 amigos estavam estudando para a prova de química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão com o isótopo com maior número de nêutrons. Os cartões foram, então, mostrados pelos jogadores. Qual foi o vencedor? Então, numa representação atômica, nós temos que lembrar de algumas coisas. Então, aqui eu tenho o X, o que fica embaixo, como nós vimos na questão anterior, é o número atômico, e o que fica em cima, nós sabemos que é a massa. E nós sabemos que quando eu tenho um átomo neutro no estado fundamental, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Mas para aqui, o que vai ser importante saber? Aqui vai ser importante saber que a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, para eu calcular o número de nêutrons, porque eu quero saber aquele que foi o vencedor, e o vencedor é aquele com maior número de nêutrons. Como é que eu calculo o número de nêutrons aqui? Isolando esse N. N vai ser igual a massa menos o número atômico. Então, uma vez que eu subtraio o expoente, a parte de cima, menos o índice, que é a parte de baixo, eu consigo achar o número de nêutrons. Bom, quando eu tenho um átomo assim, que está neutro, a gente sabe que o que acontece? Quando eu tenho um átomo neutro, só para terminar aqui a nossa representação, o número atômico é igual ao número de prótons, que também vai ser igual ao número de elétrons. Mas o que ele quer aqui é apenas o número de nêutrons, que é o que está em azul aí. Então vamos usar a fórmula de azul. Então o nêutron da Fernanda vai ser quanto aqui?
O nêutron da Fernanda vai ser 56 menos 26. Então, o nêutron da Fernanda aqui vai ser igual a 30. Então, aqui, Fernanda. O nêutron da Gabriela vai ser quanto aqui? O nêutron da Gabriela vai ser a massa, que é 16, menos o número atômico, que é 8. Então, o nêutron da Gabriela vai ser igual a 8. Gabriela só com 8, tadinha. Agora nós vamos para o cálcio, que é a Júlia. O nêutron do cálcio aí, que é da Júlia, vai ser igual ao quê? 40 menos 20. Então, o nêutron aqui vai ser igual a 20. Júlia. Enquanto Fernanda ganhando. Agora vamos para o nêutron do Paulo. Nêutron do Paulo vai ser 7, que é a massa, menos 3. Então, o nêutron do Paulo vai ser 4. Tadinho. Paulo na lanterna. E nós vamos para o cloro. O nêutron do cloro vai ser o quê? 35 menos 17. Então, o nêutron do cloro vai ser igual a 18. E aí, o cloro é quem? É o Pedro. Pedro também não ganhou. Que absurdo. Eu tinha que manipular para o Pedro ganhar. Então, quem ganhou aqui, quem apresentou o maior número de nêutrons foi a Fernanda. Se Fernanda apresentou o maior número de nêutrons, o gabarito é letter A, letra A. Vamos lá, vamos para a questão de número 8. 8. Questão número 8 diz o seguinte: os isótopos radioativos têm inúmeras aplicações na medicina, como em alguns métodos de diagnósticos. Essas espécies de isótopos, por serem quimicamente idênticas aos isótopos estáveis, tomam seu lugar nos processos fisiológicos. Então, aqui nós temos o primeiro, ó, o iodo 53 e 131, é utilizado para avaliar, por exemplo, a atividade da glândula tireoide, onde o isótopo se acumula. Por sua vez, o cobalto, de número atômico 27 e massa 60, e o césio, de número atômico 55 e massa 137, podem ser detectados com equipamentos como espectrômetro de raios gama e por isso são usados no tratamento do câncer, minimizando os prejuízos causados às células vizinhas aos tumores. Considere agora as representações atômicas abaixo. Dos átomos representados acima e no texto, então, além desses acima, você vai considerar os átomos do texto também, que eu circulei ali. Quais são isótopos? A gente tem que lembrar aqui, ó, que esse P ajuda a identificar a semelhança. Isótopos são átomos que apresentam mesmo número de prótons. Lembrando que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então, na representação aqui, os isótopos vão ser aqueles que apresentam o mesmo Z. O mesmo Z é a mesma parte de baixo, certo? Porque nós sabemos que o A é a massa e o Z é o quê? É um número atômico. Então, parece que apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. E aí? Opa, achei, ó. Esse. Então, nós vamos ter o iodo, de número atômico 53 e massa 131. E nós também vamos ter o outro iodo aqui, só que com a massa 127. Percebam que isótopos sempre vão ser do mesmo elemento químico, porque o que dá a identidade de um elemento químico é o número atômico. Se os dois têm o mesmo número atômico, vão ter o mesmo elemento químico, vão ser o mesmo elemento químico. Agora eu quero saber quais são os isóbaros. Os isóbaros são aqueles átomos que apresentam a mesma massa. Então, olha aqui, ó, isóbaro, olha o A aqui no meio, ó.
Então, isóbaro quer dizer que é o quê? Mesmo número de massa. E aí, qual vai ser o número de massa, então? Aqui já achei, ó. O césio 137 e o bário aqui, ó, 137 também. Então, aqui nós vamos ter o césio, Cs, número atômico 55, e massa 137. E nós vamos ter o bário, que é o Ba, número atômico 56 e massa também 137. Ok? Então vamos para a próxima questão, que é a questão de número 9, caminhando aí para o final. Diz o seguinte, a questão de número 9. O radioisótopo estrôncio 90 é um subproduto importante da fissão nuclear do urânio 235, fazendo parte do resíduo nuclear de reatores de usinas termonucleares. Esse isótopo foi um dos responsáveis pela contaminação do solo e das águas nos arredores das usinas de Chernobyl e Fukushima. Após os acidentes nucleares ocorridos em 1986 e 2011, respectivamente, determine o número de prótons, elétrons e nêutrons do cátion estrôncio mais 2. Então, o cátion estrôncio mais 2 é esse cara aqui, ó, estrôncio mais 2. E aí o número atômico dele a gente coloca embaixo, que é 38, e a massa nós colocamos em cima, que é 80. Então, perfeito. Agora, quando eu tenho algo que é positivo, quando eu tenho um cátion, é quem perde elétron. Então, o cátion, ele vai ter uma carga positiva e ele perde elétron. E aí, toda vez que eu tiver um íon, que é um cátion, é um tipo de íon, o que que a gente vai fazer? O número atômico vai ser igual ao número de prótons, mas vai ser diferente do número de elétrons. E aí, como é que eu vou calcular o número de elétrons, então, professor? Você vai pegar o número atômico menos o módulo da carga. Lembrando que módulo, como eu expliquei na nossa última aula, é apenas o valor numérico de um número. Então, se eu tenho um módulo aqui de -3, isso vai ser igual a 3. Se eu tenho um módulo de +5, isso vai ser igual a 5. Então, para eu calcular a quantidade de elétrons aqui, que é o que eu quero, vou ter que utilizar esta fórmula, porque eu tenho um íon de carga positiva, que é chamado de cátion. Então, o número de elétrons aqui vai ser igual ao número atômico, que é 38, menos o módulo de mais 2. Então, o número de elétrons aqui vai ser o número atômico, que é 38, menos o módulo de 2, de mais 2 é 2, então 38 menos 2. Então, o número de elétrons aqui vai ser igual a 36. Certo? Bom, se fosse um ânion, professor, se fosse um ânion, você iria somar. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, o oxigênio com o número atômico menos, com a carga -2, o número atômico 8 e a massa aqui 16. Então, no caso desse, eu não tenho um cátion, eu tenho um ânion. Um ânion é um cara que é o quê? Que é negativo. E como ele é negativo, quer dizer que ele o quê? Ganha elétron. E se ele ganha elétron, ele é um íon. E o que que vale no íon, independente se é cátion ou ânion, o número atômico é igual ao número de prótons, que é diferente do número de elétrons. E como é que eu calcularia o número de elétrons? Então, eu vou pegar o número atômico e vou somar com o módulo da carga. Então, a quantidade de elétrons desse cara aqui seria o quê? 8, que é o número atômico dele, mais o módulo de -2. O módulo de -2 é 2. Então, seria o quê? 8 mais 2. Então, o número de elétrons aqui vai ser igual a 10.
E vamos para a nossa última questão aí, que é a questão de número 10, que diz o seguinte: podemos afirmar que praticamente todos os elementos químicos naturais e artificiais são formados por uma mistura de isótopos. Dentro dos isótopos artificiais destacam-se os radioativos, como o iodo 131, usado na medicina no mapeamento da tireoide, e o fósforo 32, usado na agricultura no estudo do metabolismo dos vegetais. Aqui tem um errinho, por favor. Vocês podem pegar e considerar aqui, ó, que aqui eu vou ter o fósforo, que é o P, com o número atômico 15 e a massa é 32. Toda vez que tiver o nome de um elemento assim, ó, fósforo e depois um hífen 32, isso que aparece após o número citado, né, com esse hífen, esse tracinho aí depois 32, vai ser sempre um número de massa, já que o número atômico vai ser sempre o mesmo se for o elemento fósforo. Então, o iodo possui menor número de nêutrons que o fósforo. Então, nós temos que pegar e calcular o número de nêutrons do iodo aí. Então, o iodo, número atômico 53. O iodo, número atômico 53. Então, aqui, 53, não é isso? E o número de massa dele é 131. Então, nós já vimos que para calcular o número de nêutrons, eu pego o quê? A massa e subtraio do número atômico. Então, o número de nêutrons aqui vai ser igual a 131 menos 53. Então, o número de nêutrons aqui vai ser igual a 78, ok? Agora a gente vai fazer o mesmo número de nêutrons para o fósforo. Fósforo, que eu falei para vocês mudarem aqui, que é 32, tá? E aqui o número atômico dele vai ser 15. Então, o número de nêutrons aqui vai ser o quê? Massa menos número atômico. Então, o número de nêutrons aqui vai ser igual ao quê? 32 menos 15. Então, o número de nêutrons aqui vai ser igual a 17. O que está dizendo na letra A? Que o iodo possui maior número de nêutrons que o fósforo. Não, o iodo tem 78 e o fósforo tem 17. O iodo tem maior número de nêutrons. Então, esse menor aqui está errado. O número de massa do fósforo é 15. Errado. Nós sabemos que o número de massa é o que fica em cima, ó. O número de massa é 32. Esse é o número de massa, que é a letra A aí, na representação. Então, isso daqui está errado. O fósforo apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons. Está correto, porque esse cara aqui, o fósforo, ele é um átomo neutro, ou seja, ele não é como o anterior, da 9, que tinha uma carga positiva aqui no estrôncio, que era o que é para fazer na questão, e esse plus aqui que eu coloquei, uma carga o quê? Negativa. Aqui não tem carga positiva e negativa. Então, a gente percebe aqui que é um átomo neutro. E quando eu tenho um átomo neutro ou no estado fundamental, o que que nós sabemos? Que o número atômico é igual ao número de prótons, que também vai ser igual ao número de elétrons. E esse número atômico é igual ao número de prótons igual ao número de elétrons, está correto aqui. Letra C. A diferença entre o número de nêutrons do fósforo e do iodo é igual a 38. Então, a diferença aqui é a mesma coisa que a subtração. Então, aqui, ó, diferença vai ser igual ao quê? Ao nêutron do iodo menos o nêutron
do fósforo. Então a diferença aqui, ó, vai ser o quê? 78 menos 17. Isso aqui vai dar quanto? 51. Não é isso? 51 não, desculpe, já está falhando. 10, 61. 61. Muito bem. E aí que está dizendo que é quanto? Que é 38. Então ela está incorreta. Bom, essa foi a nossa videoaula de revisão para os alunos aí do nono ano. Se você também é inscrito no canal Pedro Sami e curte esse conteúdo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, né, familiares que estão estudando esse tipo de assunto. E a gente se vê num próximo encontro. Tchau, tchau.